Salmo 141, título: Salmo de Davi. Sim, Davi, sob suspeita, com receio de falar, por medo de falar imprudentemente na tentativa de inocentar-se. Davi, difamado e assolado por inimigos. Davi, criticado até mesmo por santos e aceitando cordialmente. Davi lamentando a condição do partido piedoso do qual ele fora reconhecido como líder. Davi esperando em Deus com expectativa confiante. O salmo faz parte de um grupo de 4 salmos e tem notável semelhança aos outros 3. Seu significado é tão profundo quanto estar em lugares excessivamente obscuros. Contudo, mesmo ainda em sua superfície, há nele poeira de ouro. Em seu início, o salmo é iluminado com o brilho da noite, enquanto o incenso sobe ao céu. Então surge uma noite de linguagem cujo significado não conseguimos perceber, e isto dá lugar à luz da manhã em que nossos olhos estão no Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Todo salmo, poucos salmos em um enredo tão curto reúnem tantas gemas de verdade preciosa e santa. Barton Boucher. Versículo 1. Senhor, a ti clamo. Minha oração é dolorosa, débil e digna de ser chamada somente de clamor. Mas é um clamor a Jeová, e isto a enobrece. Charles Haddon Spurgeon. A incredulidade busca muitas formas de libertação da dificuldade, mas a fé tem apenas uma forma: ir a Deus, nomeadamente pela oração para qualquer coisa de que tenha necessidade. David Dixon. Nenhum perigo ou angústia, ainda que grandioso, sufocará minha fé ou fechará minha boca, mas me fará mais sincero em minhas orações, como fortes correntes em pequenos estreitos os desmantelará. John Trapp. A ti, em mim. Nossa oração e misericórdia de Deus são como 2 baldes em um poço, enquanto um sobe, o outro desce. Ezequiel Hopkins. Suba à tua presença a minha oração como incenso. Como o incenso é cuidadosamente preparado, aceso pelo fogo santo e devotamente apresentado a Deus, que assim seja a minha oração. Não devemos olhar para a oração como obra fácil, que não exige consideração. Ela deve subir à presença, e ainda assim deve subir à presença do Senhor por uma compreensão de sua presença e uma santa reverência por seu nome. Spurgeon. Suba à tua presença. A oração é obra de conhecimento, obra de fé, obra pensante, obra de sondagem, obra que nos torna humildes. E de nada é válida se o coração e as mãos não se reúnem a ela. Thomas Adams. Como oferenda vespertina, deveria ser assim o nosso culto diário. Como um cordeiro era oferecido de manhã e à noite para o sacrifício. Mas, infelizmente, nossas devoções são enfadonhas e mortas. Como as carruagens do faraó, elas se arrastam pesadamente. Alguns, como a mula de Balaão, mas abrem suas bocas mais de 2 vezes. Thomas Adams. Versículo 3. Põe guarda, Senhor, à minha boca. A língua é o principal instrumento na causa de Deus
e é o motor central do diabo. Dele isto, e ele nada mais pedirá. Não há dano ou miséria que ele não executará por meio da língua. Um homem jamais usaria esta linguagem sem uma convicção de que está em perigo de transgressão. E se Davi está ciente de uma suscetibilidade ao erro, devemos nós em qualquer momento presumir que estamos seguros? Nosso perigo surge da perversidade de nossa natureza. Nosso perigo surge da perversidade de nossa natureza. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E quem pode retirar algo puro de uma fonte impura? Nosso perigo surge da propagação de um exemplo. Não há nada de que a humanidade seja mais culpável do que dos distúrbios de discurso. Contudo, somos constantemente cercados deles e a eles nos acostumamos desde nossa transitória infância. Estamos em perigo pela frequência do discurso. No muito falar, não falta transgressão. No muito falar, não falta pecado. Devemos necessariamente falar com frequência, mas frequentemente falamos sem necessidade. O dever nos chama a nos misturarmos com outras criaturas, mas nós ficamos muito pouco em nossos aposentos e tempo demais com a multidão. E quando estamos cercados de companhia, esquecemos a advertência: todo o homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. O homem jamais usaria esta linguagem sem a convicção da capacidade de se autopreservar. A Bíblia ensina essa verdade, não apenas doutrinariamente, mas também historicamente. Os exemplos de homens bons e homens eminentes em santidade o confirmam diante de nós. Moisés, o homem mais manso da terra, falou irrefletidamente. Você ouviu sobre a paciência de Jó, mas ele amaldiçoou o seu dia natalício. E Jeremias, o profeta do Senhor, fez o mesmo. Pedro disse: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mas como ele usou sua língua poucas horas depois? Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Sermão de W.J. sobre o controle da língua. A natureza permitiu aos meus lábios serem a porta das minhas palavras. Que a graça mantenha esta porta, de forma que nenhuma palavra saia tendo qualquer tendência a desonrar a Deus ou ofender outros. Matthew Henry. Que um zelo nas palavras não seja uma mentira proferida pela língua. Zelar pelas palavras é melhor do que pela saúde. Lúcio. Versículo 4. Meu coração, esse homem é como Esaú, que tinha uma herança, que tinha um coração, mas agora não tem posse alguma. Portanto, dê a Deus o seu coração, para que ele o guarde. Não dê a ele parte de seu coração, nenhum cômodo em seu coração, mas o seu coração. O coração dividido morre. Deus não é como a mãe que aceitou dividir o bebê, mas como a mãe verdadeira que disse: dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis, por ser melhor do que o dividir. Deixe que o diabo fique com tudo. Se Deus que o concedeu
não é digno de tê-lo. Deus não tem sócios, parceiros, portanto, ele não aceitará divisão de partes. Será tudo ou nada. E, consequentemente, há aquele que aqui pede o seu coração, Deuteronômio 6:5, pede todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. 3 vezes ele exige tudo, para que não deixemos pensamentos sequer para trás. Ainda que seu coração seja um coração vão, um coração estéril, um coração pecaminoso, ainda assim, dê-o a Deus. E assim será cônjuge de Cristo, o templo do Espírito Santo e a imagem do Senhor, assim transformado, formado e refinado para que Deus o chame de novo coração. Há tanta luta pelo coração como houve pelo corpo de Moisés. Dê-me o teu coração, disse o Senhor. Demo, disse o tentador. Demo, disse o Papa. Demo, disseram as riquezas. Demo, disse o prazer, pois você precisa dá-lo a alguém. Agora aqui está a escolha: ou você o dá a Deus ou ao diabo. Coração de Deus ou coração do diabo? De quem o será? Henry Smith. Para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, o caminho para o qual o coração se inclina é caminho para o qual a vida em pouco tempo se inclinará. O desejo por coisas más trará a prática de coisas más, a menos que a fonte da vida seja mantida pura. As correntes da vida em pouco tempo estarão poluídas. Infelizmente, há grande poder na companhia. Até mesmo homens bons estão suscetíveis a serem influenciados pela companhia. Dai o medo de que pratiquemos obras perversas quando estamos com os perversos. Devemos nos esforçar para não estar com eles, de modo que não pequemos com eles. Mas é quando o coração vai sozinho pelo caminho errado. Pior quando a vida passa sozinha pela estrada do mal. Mas é suscetível de aumento em alto grau de impiedade, quando aquele que recua vai por um caminho acompanhado de um bando de pecadores ao seu redor. Bons homens se aterrorizam com o pensamento de pecar como os outros. O temor os coloca de joelhos. Charles Haddon Spurgeon. E não coma eu das suas iguarias. A armadilha é colocada com deliciosas carnes para que sejamos capturados e nos tornemos carne para a malícia dos perversos. Se não desejamos pecar com os homens, não devemos nos assentar com eles. E se não desejamos partilhar de suas perversidades, não devemos partilhar de sua rebeldia. Charles Haddon Spurgeon. O pecado não é somente carne, mas carne adocicada. Não somente pão, mas pão agradável para o coração mau. Joseph Cario. Versículo 5. Firam-me o justo, será isso mercê. Ele prefere as amarguras da companhia graciosa às iguarias do impiedoso. Preferiria ser assolado pelo justo a banquetear com o perverso. Dá permissão para a advertência fiel. Ele até a convida: fira-me o justo. Quando o impiedoso sorri para nós, sua adulação é cruel. Quando o justo nos assola, sua fidelidade é bondosa.
Algumas vezes os homens piedosos repreendem severamente. Eles não dão simples dicas ao mal, mas o martelam. Ele está mesmo nesse momento. Ele está mesmo nesse momento. Devemos receber os golpes em amor e sermos gratos à mão que assola tão pesadamente. Os tolos ressentem a repreensão. Homens sábios empenham-se para se beneficiar dela. Charles Haddon Spurgeon. A graça ensinará um cristão a tornar essas poções que são plenas, ainda que não sejam agradáveis. A repreensão fiel é um símbolo de amor e, portanto, pode bem ser considerada bondade. É um sinal da natureza poluída para um homem, como uma serpente, se for tocado para coleta de veneno, e ele o vomitar em todo o grupo. Repreende o sábio, e ele te amará. George Suinok. A sinceridade e o arrependimento serão a sinceridade e o arrependimento sério serão honráveis na pessoa que é mais cuidadosa em evitar o pecado, mais pronta a confessá-lo em penitência, quando tiver sido por ele vencida, e verdadeiramente grata àqueles que a chamaram ao arrependimento. Ele será mais desejoso de que Deus, suas leis e religião tenham a glória da santidade que lhes é pertinente, do que ela mesma receba a glória indevida de inocência e escape da merecida vergonha de seu pecado. Esta é uma das doenças mais perigosas de cristãos professos e um dos maiores escândalos desta era, que pessoas consideradas eminentemente religiosas sejam mais impacientes com a repreensão clara sejam mais impacientes com a repreensão clara, ainda que justa, que muitos bêbados, maledicentes ou fornicadores, tendo passado horas ou dias na aparente confissão sincera de seu pecado, lamentando diante de Deus e com excessiva tristeza e muitas lágrimas, contudo considerando lesão atroz quando o outro lhes diz metade da verdade contra eles, e consideram inimigo maligno dos piedosos aqueles que os chamam como chamam a si mesmos. Richard Baxter. O ministro não pode estar sempre pregando 2 ou 3 horas, talvez em uma semana. Ele investe com seu povo no púlpito, segurando o espelho do evangelho diante de seus rostos. Mas a vida dos professos esta prega durante toda a semana, sendo eles apenas santos e exemplos. São como uma superstição do sermão do pregador. As suas famílias e vizinhos entre quem eles interagem, e mantêm o som
de sua doutrina continuamente, ecoando em seus ouvidos. Tertuliano disse: cabe àquele que aconselha e reprova o ouro. Guarda seu discurso com a autoridade de sua própria conversão, de sua própria conversação. A menos que deseje que aquilo... Acabei de dormir aqui, peraí, desculpa. A menos que deseje que aquilo que diz faça-o envergonhar-se. Nós não amamos alguém que, com hábito fétido, se aproxima de nós. Deve-se, portanto, ter um doce aroma de vida. William Gurnall. Será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Algumas pessoas se orgulham por serem invasivas ou, como dizem, honestas. Mas pessoas muito incisivas fazem pouco bem aos outros e recebem pouco amor por parte para si. E recebem pouco amor para si. Mas pessoas incisivas fazem pouco bem a outros e recebem pouco amor para si. As Escrituras recomendam a afabilidade e bondade. A repreensão deveria cair como orvalho e não como uma forte tempestade de granizo. O óleo insinua-se, a pedra fere e então ricocheteia. Os cristãos devem ter cuidado com o apreço à atividade da repreensão. Tais policiais espirituais causam grande confusão sem intenção. Eles são, em uma igreja, o que uma pessoa muito arguta e sarcástica é na sociedade, ou o que é um fofoqueiro em uma escola. E se aproximam muito àquela classe que o apóstolo determina como quem se intromete em negócios de outros. Quem se intromete em negócios de outros. E se aproximam muito àquela classe que o apóstolo determina como quem se intromete em negócios de outros. Nosso tratar deve ser suave e cativante. O prego da repreensão, diz o antigo escritor, deve ser bem lubrificado na bondade antes de ser martelado. Intrometer-se nas falhas de outros é como tentar mover uma pessoa afligida por gota reumática. Deve ser feito lenta e suavemente, e também não devemos nos assustar com um protesto ou dois. A grande atitude é demonstrar à pessoa que você realmente a ama. E se você manifestar isto à luz de Deus, Ele abençoará os seus esforços e dará a você favor aos olhos de um irmão transgressor. O tesouro cristão. Se Davi pudesse dizer de seu inimigo que o amaldiçoou, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Muito mais seguramente você pode dizer de seu amigo que o reprova, deixai-o que me assole, pois o Senhor lhe ordenou. E como o apóstolo disse aos ministros, que Deus os exorta por nosso intermédio, então esteja convencido de que Deus os reprova por intermédio deles. John Gore.
Era o ditado dos pagãos, ainda que nada de pagão tenha. Aquele que deseja ser bom, deve ter um amigo fiel para instruí-lo, ou um inimigo vigilante para corrigi-lo. Deveríamos assassinar um médico porque vem nos curar ou estimá-lo, menos Desculpa, gente, eu dormi um pouco. Deus é bom. Deveríamos assassinar um médico porque vem nos curar ou estimá-lo, menos porque ele deseja que fiquemos melhor? A espada flamejante da repreensão vem apenas para nos livrar do fruto proibido da transgressão. Fira-me o justo. Será isso mercê. Repreenda-me. Será como olhos sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Que me fira como que com um martelo, pois este é o significado da palavra aqui. Um Boanerges é tão necessário quanto um Barnabé. William Secker. Um Boanerges é tão necessário quanto um Barnabé. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Homens graciosos nunca se iram com amigos sinceros ao ponto de albergar maus sentimentos contra eles. Se assim fosse, quando vissem aflição, os cercariam para insultá-los com suas repreensões. Tão verdadeira é a irmandade cristã que ficamos com nossos amigos durante a doença ou perseguição, sofrendo seus desconsolos, de modo que a oração de nosso coração está concentrada em seus sofrimentos. Quando não podemos dar mais nada aos bons homens, podemos dar-lhes nossas orações, e assim façamos duplamente àqueles que nos deram suas repreensões. Charles Haddon Spurgeon, versículo 7. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura. O caso de Davi parecia irremediável. A causa de Deus em Israel era algo morto, com um esqueleto quebrado e apodrecido, lançado à cova, para retornar como pó ao pó. Charles Haddon Spurgeon. Quando se lavra e sulca a terra. Com que frequência homens bons assim pensaram sobre a causa de Deus? Para onde quer que olhassem, morte, divisão e destruição os encaravam. Lavrada e sulcada, irremediavelmente desperdiçada, espalhada na boca da sepultura, cindida pelo fogo. Assim pareciam estar a causa de Deus e a verdade na terra. A perspectiva era deplorável. O campo da igreja foi lavrado, rastelado e escavado. Torna-se como o depósito de um contador de madeira. Onde tudo era condenado a se quebrar. Vimos igrejas em tal estado e nos partiu o coração. Que misericórdia há na existência permanente de um lugar acima da terra para o qual podemos olhar. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 8.
pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, desejando manter sua mente fixa em oração. Fixe seus olhos. Muita vaidade entra pelos olhos. Quando os olhos vagueiam em oração, o coração vagueia, pensando em manter o coração fixo em oração e, contudo, deixar os olhos vagueando exteriormente é como pensar em manter a casa segura, contudo com as janelas abertas. Thomas Watson. Não desampares a minha alma. Ser desamparado em qualquer conjuntura é algo ruim, mas ser desamparado na alma é ainda pior. Ser deixado por amigos é uma calamidade, mas ser deixado por Deus seria a destruição. Desamparado por Deus é o desamparo com vingança. O consolo é Deus ter dito que não nos deixará nem nos desamparará. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 9. Guarda-me dos laços que me armaram. Ele parece estar consternado com o engodo encoberto do que preocupado com ataques abertos. Homens corajosos não temem a batalha, mas odeiam tramas secretas. Charles Haddon Spurgeon, versículo 10. Caem os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Pode não ser uma oração cristã, mas é muito justa e é necessário ter muita graça para abster-se de bradar amém. Há algo diferente disto com relação aos inimigos dos homens santos. Não desejamos, todos nós, que os inocentes sejam libertos, que o inocente seja liberto, e que o culpado colha o resultado de sua malícia? É claro que sim. Se formos homens justos, não pode haver engano em desejar que aconteça em nosso caso. É claro que sim. Se formos homens justos, não pode haver engano em desejar que aconteça em nosso caso aquilo que desejamos para todos os bons homens. Contudo, há um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 13, eu acho. 14. 1 Coríntios. Enfim. Tenha todos um ótimo dia. Feito Lipa, só lhe deu glória aí. Às vezes, algumas pessoas só precisam ouvir um bom dia ou um simples oi. Já alegraria muito o coração das pessoas que nos amam. Amém. Tenha todos um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo ano. Deus é bom.